Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Alegria estar aqui com vocês. Glória a Deus, agradecer o grupo de música aqui. Que bênção, irmão, servir a Deus com eles. Muito obrigado, meus irmãos. Daqui a pouco a gente sobe aí. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Opa, é unção. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus, aprove a Deus. Muito obrigado, pastor, por esse convite. Para mim é uma honra, diante de muitos ministros, como é dito aqui. O Senhor, foi guiado para me escolher, glória a Deus por isso. Para quem não me conhece, me chamo Luiz Henrique, senão minha mãe briga comigo. Luiz Henrique, sou casado com a Sumayara, que está ali sentadinha ali, tchauzinho. Sou casado com a Sumayara, glória a Deus, irmãos, por esse dia. Para mim é uma bênção mesmo estar aqui e podendo estar ministrando aqui para vocês, amém? Deixa eu tomar uma água aqui, porque ali estava, aleluia. Aleluia, irmãos. Você está pronto para aprender? Amém. Tem algo da parte do Senhor aqui, glória a Deus. O tema que eu quero compartilhar aqui com o temor do Senhor, amém? Hoje a gente vai ler um pouquinho, então eu quero que vocês fiquem bem ligados aí. Tem muita coisa da parte de Deus para vocês, amém? Eu esqueci de falar, mas tenho 22 anos. Sou bem novinho, graças a Deus. Tá chegando, né? Um dia eu vou chegar aí na idade de vocês, mas por enquanto eu tô aqui nos 22. E pra você aí que é mais velho, tá olhando pra mim, o que esse menino aí tá falando, né? Irmãos, estou aqui para servir você que é mais velho do que eu, amém? E glória a Deus por isso, é que para mim é um privilégio estar aqui, amém? Então eu queria convidar vocês aí, vamos começar aí aquecendo. Queria convidar vocês a abrir aí em Isaías 33, no versículo 6, glória a Deus. A mídia vai ajudar a gente aí. Aleluia, irmãos. Eu vou ler aqui. Ele será o firme fundamento nos tempos. O que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Em outras versões, na Bíblia King James, ela fala, o temor do Senhor será a chave para o seu tesouro. Irmãos, vamos para a gente iniciar aqui, queria iniciar com esse versículo, vai ser uma base que a gente vai usar bem, amém? Eu queria começar vocês, o que mantém a gente dentro da vontade de Deus, o que mantém a gente no Senhor, irmãos? É o nosso fundamento com o temor dEle. Nós temos que ter o temor do Senhor bem fundamentado dentro dos nossos corações. Amém? Aqui a gente usa bastante exemplos sobre isso, sobre uma casa, Então vamos dar um exemplo aqui de uma casa bem arrumada, bem chique. Pensa naquele porcelanato que você quer colocar, naquela bancada de quartzo, naquele móvel planejado, na sua cozinha planejada. Uma casa bem estruturada, uma casa bonitinha, arrumadinha, mas se ela não estiver bem alicerçada com fundamentos bons, irmãos, ela vai cair, amém? Diferentemente de uma casa que pode ser até um pouco mais simples, talvez com as paredes pintadinhas ali simples, não tem um porcelanato, uma parede bem simples, não tem às vezes móvel, mas se ela estiver fundamentada, irmãos, na rocha, com certeza, se a tempestade vir, ela não vai cair, amém? Então, quando você pensa sobre o temor do Senhor, pense sobre isso. O temor do Senhor tem que ser uma base bem fundamentada em nossas vidas, porque, irmão, se a tempestade bater, ela não vai cair, a nossa casa não vai cair, amém? Se a sua vida estiver bem alicerçada no temor do Senhor, que é o que nós vamos aprender, você vai estar forte, irmãos, e vai estar sendo temente a Ele. Amém? O versículo ele cita sobre nessa parte da Bíblia King James, sobre a chave, sobre a chave para o seu tesouro, que o temor do Senhor é a chave para o seu tesouro. Então a gente pode compreender aqui que o temor do Senhor, na verdade que sem o temor do Senhor não existe salvação. Amém? Aqui no versículo 6 do Isaías, ele diz que uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Então, se irmãos, você não tiver temor ao Senhor, não tem como você ter salvação. Se você não temer ao Senhor, se as pessoas não temerem ao Senhor, que nós já vamos entrar sobre isso, o que é o temor, não tem como, não existe salvação, amém? O temor do Senhor é a base para isso. Então eu queria convidar vocês a abrirem Gênesis 19, aleluia.
Vamos falar aqui sobre Sodoma e Gomorra. Glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Vamos aprender um pouquinho. Aleluia. Deixa eu abrir aqui também. Glória a Deus. Vou ler aqui com vocês. Os dois anjos chegaram a Sodoma. Primeiro, só deixa eu explicar aqui antes, tá? Abraão, ele orou para que se tivesse algum justo em Sodoma e Gomorra, para que fosse salvo, amém? E a Bíblia diz que não tinha nem 10, uma quantidade bem pouco. Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava sendo destruída, mas Deus atendeu a oração de Abraão, amém? E por isso que o versículo ele começa aqui, Deus atendeu a oração, mandando 2 anjos para Sodoma e Gomorra socorrer Ló, ok? Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade enquanto os avistou. Levantando-se e foi recebê-los, prostou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto que eles o acompanharam e entraram na casa dele. Então preparou-lhes um banquete e assou o pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que viram a tua casa esta noite? Traga-o até nós, aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhe: Por favor, meus irmãos, não façam esse mal. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom aos teus olhos, mas não façam nada com estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, replicaram e acrescentaram: Este homem chegou aqui como um estrangeiro e agora quer ser juiz, faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 homens estenderam os braços para fora, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Depois feriram a cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais idosos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou outro parente? Tire-o daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir essa cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam se casar com as suas filhas, e disse: Depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está a destruir a cidade. Amém, irmãos? Até aqui por enquanto. Falei que a gente ia ler bastante, né? Então fica ligado aí, não dorme não, hein, irmãos? A gente está aprendendo. Então, só para você entender aqui, os homens, né, as pessoas de Sodoma e Gomorra, eles estavam, na verdade, tão corrompidos, como vocês podem ver, que eles queriam ter relações sexuais com os anjos, irmãos. Uma cidade totalmente tomada pelas vontades da carne, pela perversidade. Então, por isso que, né, o Senhor mandou 2 anjos lá para que destruísse aquela cidade, para que não crescesse mais aquele tipo de violência, aquele tipo de perversidade. E depois disso, só um minuto. Amém, glória a Deus. Então, depois disso, irmãos, Rapaz, peraí, gente, desculpa. Glória a Deus. Fugiu aqui. Aleluia, achei, irmãos, desculpe. Glória a Deus. Então, irmãos, depois que Ló chamou ali a sua esposa, chamou os seus genros e as suas filhas para saírem de lá, eles zombaram dele. Eu achei aqui porque tá mais para baixo aqui. Aleluia. No versículo 14, irmãos. No versículo 14, isso. Depressa saiam deste lugar, porque
porque o Senhor está destruindo a cidade. Que uma coisa, irmãos, a palavra fala que Sodoma e Gomorra estava tentando chegar até Deus. Eles estavam subindo, tentando chegar até Deus, e Nínive, diferente de Nínive, que estava face a face com Deus. Então, a gente pode observar que é diferente quando a gente ofende talvez alguém de longe, né? Ô, sai daí, rapaz, que é isso? Ou eu não gosto de você, de longe. E quando você está frente a frente com alguém e fala, eu não gosto de você. Essas são duas coisas totalmente diferentes. E as duas cidades estavam nesse contexto. Amém? Então, Jonas, quando ele levou a palavra para Nínive, irmãos, houve arrependimento. A Bíblia fala que o rei e as pessoas se arrependeram, até os animais fizeram jejum, irmãos, entraram em arrependimento. Então, por isso que Nínive conseguiu ali, eles temeram a Deus, e diferente de Sodoma e Gomorra, irmãos, que não temeram, eles sofreram o castigo, amém? Uma cidade perversa, eram duas cidades que estavam em situações bem ruins, e Nínive estava numa situação até pior, mas a cidade de Nínive, eles se arrependeram. Quando a palavra chegou, irmãos, houve arrependimento. Eles temeram a palavra do Senhor. Amém? É muito importante, irmãos, que você tema ao Senhor, tema a palavra do Senhor. Se você receber alguma palavra de Deus, se você receber alguma direção de Deus, é importante que você tema a palavra dele e obedeça. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. E eu quero que vocês abram em Atos 13, 26, ok? Os filhos e as filhas de Ló zombaram dele, ok? Eles não foram tementes à palavra do Senhor. Em Atos 13, 26 fala assim: irmãos, filhos de Abraão e gentios, tementes a Deus, nos foi enviada esta mensagem de salvação. A palavra foi enviada aos descendentes de Abraão, aqueles que temem a Deus. Então, irmãos, a gente consegue entender que com isso, com essas cidades, com a comparação dessas duas cidades, Nínive foi salva e Sodoma e Gomorra, infelizmente, não. Então, um pré-requisito, irmãos, para nós podermos ter a salvação do Senhor é temer a Ele. Amém? Quando você teme a palavra do Senhor, quando você entende, você compreende o que está sendo dito e obedece, tem salvação, irmãos. Aleluia. Um exemplo que a gente tem bastante, irmãos, é com Cornélio. Eu quero que você abra lá em Atos 10. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. A gente vai ler bastante, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos 10, capítulo 1 mesmo, ok? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Aterrorizado, Cornélio orou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. E ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Amém? Aí no versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajava e se aproximava da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes,
bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz dele falou pela segunda vez: não chame de impuro aquilo que Deus o purificou. Isso aconteceu 3 vezes seguidas, e o lençol foi recolhido do céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando-os, perguntaram-se ali por que hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Então levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um anjo lhe disse para que chamasse a casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro convidou para entrar e o hospedou. Se você descer mais um pouquinho. Glória a Deus. Só um minutinho. No versículo 26. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Cornélio tinha se prostrado aqui diante de Pedro. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Eles lhe disse: vocês sabem muito bem como é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil ou visitá-lo. Naquela época, irmãos, não era permitido que o Cornélio era um gentil e Pedro era um judeu, não era permitido que eles pudessem ter algum tipo de contato, por mais, ainda mais, na verdade, visitar o outro, ter esse tipo de comunhão, não era permitido. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar aqui: por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 3 dias, a esta mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa, e de repente um homem se pôs de pé diante de mim, em roupas resplandecentes, e disse-lhe: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Aleluia. Aqui, irmãos, para a gente não se estender, amém. O Pedro orou sobre eles, o Espírito Santo, irmãos, desceu sobre Cornélio e a sua casa, amém. Sabe, um homem improvável, irmãos. Naquela época era lei, não podia, na lei eles não podiam ter nenhum tipo de contato, e Deus, Ele promove essas coisas, irmãos. Sabe, quando você teme a Ele, quando você o honra, Ele vai até você, irmãos. Ele te promove, Ele te coloca em um lugar melhor, amém? Foi isso que aconteceu com Cornélio. Por mais um homem imprevisível, irmãos, que conseguiu o merecimento do Senhor. Teve o merecimento do Senhor, amém? Sabe, homens, falar com vocês, sabe, se posicione, tenha um posicionamento da sua casa. Sabe, Cornélio se posicionou, foi um homem posicionado, irmãos, e teve honra. Amém? Tema a Deus, irmãos, porque Ele vai falar com você, Ele vai te dar direções. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Atos, irmãos, só incrementando aqui, no livro de Atos, enquanto todos andavam em temor, no conforto do Espírito Santo, o número de discípulos multiplicavam, pessoas iam ao Senhor, porque o temor do Senhor é o pré-requisito para que alguém seja salvo, né? Então, irmãos, quando você teme a Deus, quando você coloca o temor do Senhor como prioridade, quando você se posiciona, isso promove, irmão, salvação. Então, se você aí, irmãos, é membro de uma igreja, frequenta na igreja, ou se você também que está visitando, sabe, quando você se posiciona, irmãos,
isso promove salvação. Quando você teme ao Senhor, isso promove salvação. Por quê? Porque quando nós, irmãos, nos colocamos no lugar de temor, nós reverenciamos a presença de Deus, nós conseguimos, irmãos, fazer com que o Deus seja louvado e que a presença dele se manifeste, amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir para vocês abrirem em Provérbios 9 e 10. A segunda coisa, irmãos, que a gente vai falar é sobre a sabedoria, amém? A chave da sabedoria. Aleluia. Provérbios 9 e 10 diz, na parte A do versículo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia, irmãos. Aleluia. Sabe, não tem como um cristão, irmãos, ser sábio sem temer a Deus. Se nós pegamos um cristão, tirarmos o temor dele, não há sabedoria. Não tem, sabe, a Bíblia até relata em Tiago 3,13, não precisa abrir, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? O que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio das suas obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, vocês abriguem no coração inveja amarga e ambição egoísta. Se não gloriem disso e nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Então, se uma pessoa, irmãos, é sábia, um cristão sábio, irmãos, ele pode ter até sabedoria, mas essa sabedoria não é do Senhor. Como diz aqui no versículo 3 de Tiago, é uma sabedoria terrena, humana e demoníaca. Ela não vai edificar, ela não vai trazer nenhum tipo de edificação. A diferença do temor, com o temor do Senhor, irmãos, é que o tipo da sabedoria de Deus é aquela que edifica, é aquela que traz salvação, é aquela que salva, é aquela que edifica a sua casa, é aquela que te promove, que consegue, irmãos, te tirar de uma posição ruim e te crescer, irmãos. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora a gente vai até a terceira chave, que é o conhecimento. Amém? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Aleluia. Sabe, nós ouvimos dizer sobre muitos conhecimentos, né? Na terra existem muitos conhecimentos. Existem conhecimentos matemáticos, existem pessoas que têm conhecimento em construção civil, existem pessoas que são nutricionistas, existem outras pessoas que são técnicos de informática, mas qual que é o conhecimento do tipo de Deus? Aqui em Provérbios 2:5 vai dizer, irmãos: então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que quer dizer conhecimento? Conhecer a Deus intimamente, irmãos. Esse conhecimento quer dizer conhecer a Deus intimamente. Esse conhecimento quer dizer que você conhecerá como Deus conhece. Esse conhecimento quer dizer que você terá a mente de Cristo. Então, irmãos, o temor do Senhor é a chave para ter a mente de Cristo. O temor do Senhor é a chave para que Deus quer, para o que Deus quer, da forma que Ele quer, irmãos. Aleluia. Esse é o tipo de conhecimento, irmãos, que tem que estar sobre a sua vida. Aleluia. Agora, irmãos, eu quero compartilhar com vocês o que o temor de Deus não é. Amém? Deixa eu tomar água. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. O temor do Senhor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. Amém? Como ter intimidade, irmãos, tendo medo? Como vamos nos relacionar com Deus se temor fosse ter medo? Nós não poderíamos ter esse tipo de relacionamento. Nós não poderíamos nos relacionar com Deus, não poderíamos ter intimidade, não poderíamos, irmãos, ter muitas coisas se nós não pudéssemos ter intimidade ou ter medo de Deus. Não é isso, ok? Você conhece... Eita, desculpa. Como conhecê-lo tendo medo?
Como amar Ele tendo medo? Muitas pessoas acham, irmãos, que às vezes eu errei, então Deus vai me castigar. Eu errei, então Deus vai pesar a mão, algo do tipo. Mas sabe, isso na verdade são coisas criadas pelo homem. No Velho Testamento nós vemos algumas coisas que aconteceram que, em base nisso, algumas pessoas tiram determinadas conclusões. Mas, irmãos, na verdade, todas as consequências que aconteceu foi tudo fruto do homem. Sabe, o homem, a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Sabe, se o homem plantar coisas ruins, se o homem plantar corrupção, ele vai colher corrupção. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo com as pessoas não é a mão de Deus, não é Deus querendo, às vezes, pesar a mão, te maltratar de alguma forma. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele sempre quer o nosso bem, amém? Isso são coisas, irmãos, que o homem mesmo pratica, ou às vezes tropeça, e tudo que nós fazemos tem consequências. Por isso que nós devemos vigiar e prestar atenção em tudo que a gente está fazendo. Amém? É possível amarmos a Jesus e não temer a Deus? Sim, irmãos, isso é possível e nós devemos ter cuidado com isso. Sabe, muitas pessoas na igreja, irmãos, infelizmente nos dias de hoje, amam a Deus, mas não temem a Ele. Sabe, John Bevere conta a história de um homem chamado Jim Bakker, que era um grande televangelista da época. Ele promovia grandes cultos, ele é conhecido, né? Era conhecido na época, pelo menos. Provavelmente quem é mais jovem não conhece, só se você ler. Mas ele era conhecido nacionalmente, irmãos, pelos programas de TV e cultos que ele promovia. Mas em determinado momento da vida dele, irmãos, ele caiu em corrupção, em adultério, e infelizmente isso custou o ministério dele. Amém? Os programas foram encerrados, foram fechados. Jim Bakker foi preso, amém? Por conta de tudo que ele fez. Houve arrecadações que eram declaradas de uma forma e outra, mas ele acabou sendo preso. E John Bevere foi visitar ele na prisão. Ele cita em uma das ministrações que ele foi visitar ele. E quando ele chegou lá, John Bevere fala que ele estava curioso para saber o que aconteceu, o que fez ele chegar lá. E uma pergunta que ele fez foi: Jim Bakker, no meio da trajetória, você não amava mais Deus? Você não gostava do Senhor? E ele disse: sim, eu amava em todos os momentos. Eu amava Ele quando estava em adultério, eu amava Ele quando estava roubando. Isso é muito perigoso, irmãos. Sabe, quando nós tememos ao Senhor, nós reconhecemos, irmãos, que nós não precisamos disso. Sabe, o temor do Senhor, irmãos, é muito mais do que você amar. Sabe, uma vez eu li em uma matéria sobre psicologia, eu não lembro agora para te dar informações, mas depois qualquer coisa eu pesquiso, amém? Que alguns casais, sempre quando há alguma traição, na maioria das vezes, irmãos, as pessoas diziam, ou dizem, né, que eles continuavam amando ainda o seu cônjuge. Aí você pensa: nossa, como assim? Graças a Deus que aqui não tem isso, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, depois de eu ter cometido um erro, depois dele ter ido lá e cometido o adultério, ele continua amando a sua esposa? Sim, irmãos, porque a fidelidade, ela não tem nada a ver com amar. A pessoa admira a outra, ela acha ela bonita, mas ela não é fiel. E nós podemos levar isso, irmãos, para esse contexto, sabe? Quando você é fiel ao Senhor e teme a Ele, irmãos, não tem como você errar. Não tem como você errar. Se você for temente à palavra de Deus, aquilo que está sendo ensinado, ouvir, irmãos, o Espírito Santo, não tem como você errar. Sabe, você precisa reconhecer a voz de Deus dentro do seu coração. Você precisa ouvir a voz do Senhor dentro do seu coração. Sabe, não tem como você temer a Deus, irmãos, errando. Não tem como você dizer, irmãos, sabe, vou dar um exemplo aqui.
Não, se você fala, irmãos, de uma outra pessoa, se você fofoca, se você de alguma maneira faz alguma coisa corruptiva, algum delito, alguma coisa, irmãos, que está fora da vontade de Deus, você perdeu o temor a Ele. Se você pratica isso, você perdeu o temor a Ele. Sabe, na nossa trajetória, irmãos, é normal que nós tropecemos, que nós erremos, mas persistir nessas coisas está fora da vontade de Deus. Quando você persiste nos seus erros, irmãos, e você persiste nos seus pecados, não vou falar aqui, né, nos seus pecados não, mas a pessoa persiste no pecado, ela perdeu o temor ao Senhor, irmãos. Isso é muito sério. Jovens de hoje, irmãos, estão perdendo o temor e sem perceber por paixões. Aleluia, irmãos. Aleluia. Fica ligado aí. Fica ligado aí. Sabe, eu quero que você abra aí, para mim já colocar também, Hebreus 12, no versículo 14. Aleluia. Para que a gente lê bastante. Deus é bom, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, uma vida que não é santificada, irmãos, se você não se santifica, não reconhece os seus erros perante o Senhor, a própria Bíblia diz aqui que que ninguém verá o Senhor. Ninguém que vive nas suas próprias vontades, ninguém que vive fazendo o que pensa, fazendo aquilo que quer, verá a face do Senhor, irmãos. Amém? Se corrija enquanto é tempo. Aleluia, irmãos. Se corrija enquanto é tempo. Existe, irmãos, muitas coisas para você viver. Não deixe que algumas pedrinhas atrapalhem o seu caminho. Sabe, são coisas que nós podemos, irmãos, se entregar para o Senhor. E daqui a pouco é isso que eu quero fazer aqui com vocês, amém? Se você identifica, irmãos, que você está cometendo alguns erros e isso não interfere, isso não te incomoda mais, fica ligado aí. Aleluia. O que é o temor do Senhor? Eu vou ler aqui para vocês, quero que você preste atenção. É um respeito constante e permanente por Deus e por tudo o que Ele considera santo. Aleluia. É atribuir a Deus o Altíssimo o lugar de maior honra e importância em sua vida. É envolver um tremor de reverência ao conhecer o privilégio de estar na presença de Deus e a autoridade da palavra. É adorar a Deus, apenas a Deus, com louvor e gratidão sincera. O temor do Senhor se traduz em honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama e rejeitar o que Ele detesta. Alinhar os nossos interesses aos dele. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Disposição interna que torna o pecado algo impossível de ser praticado de forma casual ou persistente, pois existe uma profunda reverência ao simples pensamento de defender a Deus, de forma que nenhum pecado, por menor que seja, é visto de forma pequena. Aleluia, irmãos. Esse é o temor que está sobre você. Esse é o temor que está sobre a minha vida e a sua vida, irmãos. Aleluia. Aleluia. Sabe, não tem como mais você viver das mesmas formas. Não tem como mais você continuar, mas é só isso, é só aquilo. Não tem como mais, não cabe mais nessas vestes, irmãos. Você recebeu vestes novas a partir do momento que você Cristo, irmãos. Tudo aquilo que você praticava, tudo aquilo que você fazia ficou para trás. Agora um novo homem e uma nova mulher surge. Um homem reverente, uma mulher reverente a Deus, que teme a Ele. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Aleluia, irmãos.
Aleluia. Sabe, no versículo que a gente começou, sabe, irmãos, você precisa ter essas 3 coisas para poder caminhar bem na fé: a salvação, a sabedoria e o conhecimento. O conhecimento e a sabedoria, eles são coisas que nós precisamos, irmãos, para fundamentar o corpo de Deus. Nós precisamos buscar sempre no Senhor o que nós podemos fazer, o que nós fazemos para poder edificar esse lugar, poder edificar nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, não perca, irmãos, a intimidade com Deus. Sabe, quando você tem uma vida de oração, quando você está entregue a Ele, dificilmente vai te faltar temor a Ele. Muitas vezes nos falta temor porque nós nem conhecemos quem nós estamos adorando. Como vamos reverenciar alguém que a gente nem conhece? Como vamos adorar alguém que a gente não conhece? Aleluia, aleluia. Sabe, conheça a Deus no seu íntimo. Busque a Deus no seu íntimo, irmãos. A Bíblia fala que Deus, em Salmos, irmãos, não me lembro muito bem, que Ele habita no lugar secreto. E sabe, irmãos, o lugar secreto é onde você vai encontrar Ele. É na intimidade que você vai encontrar Ele. É na adoração que você vai encontrar Ele. Aleluia, irmãos. Aleluia. Eu queria que o Caio subisse aqui. Aleluia. Sabe, eu queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Quando